eu sou a Dani Paulino, sou publicitária, trabalho com comunicação, inclusive com a comunicação do Compromisso com Limeira, e também faço parte do grupo de trabalho Mulheres. Aqui comigo, Juliana Zornig, que trabalha também com projetos educacionais e mentorias e é também voluntária do Compromisso com Limeira. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, a PSN Gestão Empresarial, a Previseg Limeira e o Estúdios House. Obrigada, Ju, obrigada, Renato. Sem eles, realmente a gente não conseguiria estar aqui hoje. Nós estamos iniciando hoje os episódios do podcast Se Liga Cidadão, de 2026, do nosso grupo de trabalho Mulheres. Para quem está chegando agora, o Observatório Social do Brasil Limeira passou por uma evolução e assumiu a marca Compromisso com Limeira, sem perder, no entanto, a nossa ligação com o Sistema Observatório Nacional. Nossa missão é monitorar, não é fiscalizar, é monitorar, buscar transparência e colaborar para o desenvolvimento da cidade, um desenvolvimento contínuo, mas agora com um foco ainda mais direto nos resultados que a nossa cidade precisa alcançar. Exatamente, Dani. É dentro dessa estrutura que o GT Mulheres nasceu para ser um espaço de fortalecimento da participação feminina e da contribuição direta para a igualdade e segurança da nossa cidade. Nós acompanhamos de perto os indicadores sociais e é por isso que esse primeiro episódio é tão urgente. E olhando para o nosso mapa de riscos sociais de 2025, a violência doméstica é o item de maior gravidade hoje em Limeira. Estamos com metas muito distantes das nacionais e o cenário é só de piora. Há outros temas que afetam direta ou indiretamente a mulher nesse mapa, mas hoje nosso foco aqui principal é a violência doméstica, que é o principal deles que está no topo, né? E para debater como mudar essa realidade, recebemos a Solange Correia, idealizadora do projeto Vozes que Rompem. Tudo bem? Bem, tudo bem. E Marina Alencar, pós-graduada em Políticas Públicas, ex-coordenadora até fevereiro, né? Isso. Até fevereiro da Rede Elza Tanque e também membro do movimento Mulher Vive, desculpa. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada pelo espaço. É sempre muito importante trazer informação para a gente tentar transformar a realidade, que está bem triste. Com certeza. Vamos começar com você, Marina? Pela sua experiência em políticas públicas e na coordenação, ex-coordenação, na verdade, da Rede Elza Tanque, mas com muita experiência, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho, em linhas gerais, como funciona, né? O que é, na verdade, essa rede de apoio que atende tantas mulheres aqui na cidade de Limeira. Bom, quando a gente fala na situação da mulher vítima, ela precisa ter vários pontos para ela conseguir sair, né? Então, ela precisa desde ter condições de apoio, acolhida, de uma terapia, ela precisa ter de talvez um cartão, um aluguel, ela vai precisar ter estrutura para sair. E é nisso que uma rede municipal trabalha, aqui em Limeira chama Rede Elza Tanque, né? Ela é uma rede que começou em 2014, eu participo dela desde quando começou e eu fiquei na coordenação de 2021 até esse ano, no começo desse ano. E ela trabalha articulando os serviços. A gente vai escutar essa mulher, ver qual é a dependência que essa mulher tem para permanecer nesse relacionamento, para a gente tentar fortalecê-la para ela sair. Porque são várias dependências que pode estar acontecendo, né? Uhum. Psicológica, financeira, várias outras situações. Então a gente precisa entender o que está acontecendo para a gente fortalecer essa mulher, para ela criar condições de sair. Porque a gente fala muito dela fazer o BO, mas o pós-BO é o mais importante, que é quem vai acolher ela, né? Vai ouvir, vai dar condições e vai dar todo o suporte. Então a rede tem esse intuito de fornecer, dentro das possibilidades do poder público, esses apoios em todos os setores. Então ele engloba a saúde, a Secretaria da Educação, que às vezes precisa de uma transferência de vaga para mais perto, né? Uhum. A saúde com uma terapia ou um tratamento, a lei do minuto seguinte também, em caso de violência sexual. A lei do quê? Do minuto seguinte, que Ah, é de caso de violência interessante. sexual, então daí tem que também ter todo o protocolo Certo. para evitar, né, as doenças sexualmente transmissíveis e
gravidez indesejada. Uhum. A assistência entra com todo o trabalho, desde benefícios que a gente fala, até um acompanhamento para fortalecer essa família. A gente tem o anexo da mulher vítima de violência, que entra também nisso, para trabalhar essas mulheres, né, dentro, para ter um processo legal mais rápido. Entra a Patrulha Maria da Penha, que faz as visitas do pós-medida protetiva, porque a medida ela vai sair com um papel mesmo. Uhum. Agora, o que vai fazer esse papel proteger são as forças policiais que vão atuar de forma rápida, Atuante, rápida. né? E com todo o preparo para lidar com a situação quando eles chegarem. Então, tem a Patrulha Maria da Penha, a gente tem a Delegacia de Defesa da Mulher, que também faz esse atendimento diferenciado para a questão de gênero, Uhum. né? Porque precisa ter um olhar muito mais refinado sobre isso, porque a sociedade prega muito que ah, a culpa da mulher, Sim. ela tá lá porque quer, e um monte de outras coisas, que são mitos que a gente tem que quebrar, porque ninguém gosta de sofrer violência, então ninguém fica porque quer. Sim. E daí a gente precisa desses espaços preparados para saber ouvir essa mulher e acolher e dar E muitas vezes a mulher nem sabe continuidade. que está passando por isso, né? Às vezes a violência não é um tapa, vem muito antes do empurrão, né? Muito antes do tapa. Exatamente. A violência ela começa lá atrás e quando a gente romantiza. Hum. A gente foi criadas quanto mulher, que a gente transforma o príncipe, o sapo em príncipe, né? É. Então, muitas vezes a gente releva o comportamento que é abusivo, que é tóxico. E a gente começa a achar bonitinho. Então, ele muda toda a sua forma de se vestir porque ele tá inseguro e a gente acha, ai, que bonitinho, ele tá com ciúme. Uhum. Marina, Ai, e nesse caso, que não é uma violência física, aonde que a mulher vai procurar isso dentro da rede? ela vai fazer, ela tem direito ao BO do mesmo Tá. jeito. Entra com medida protetiva de afastamento dele, afastamento do lar, aí o juiz vai avaliar cada caso. E daí a gente tenta encaminhá-la para uma terapia, para um grupo de mulheres, para ela ressignificar, porque a violência que mais dói de todos os casos que eu acompanho, eu trabalho com mulher vítima desde 2013, 2014, a violência psicológica ela é a que mais dói. Uhum. Porque o ferimento, ele tem seu ciclo. Então, se ele bateu, se ele queimou, vai fazer a cicatriz e vai passar e vai deixar de doer. Uhum. Agora, aquela palavra que ela ouviu, toda vez que ela se vê numa situação parecida, vai voltar a dor que ela sentiu. Uhum. E muitas vezes ela vai acreditar naquilo que Isso. ela escutou, mesmo que não, Eu não já seja atendi verdade. mulher que ouviu assim: no lixo, eu acho alguém melhor que você, então me valoriza. Então, olha a autoestima dela, como fica machucada, porque ela é pior do que um lixo na hora que ele fala isso Uhum. pra ela. Uhum. E daí, essa palavra, quando ela vai em outros espaços ou ela vai em outros momentos, ela sempre fica martelando. É uma dor que é muito mais difícil de curar. Uhum. E que a gente não estava preparado para isso. E que agora a gente tem as leis regulamentando. Isso entra como violência doméstica também. Também entra. E a mulher, ela, no caso, ela que procura ou é denúncia? Pode ser os dois? Pode ser os dois. A gente tem é que ela procura. Normalmente, ela vai procurar no momento de desespero, Uhum. Uhum. né? Quando o caso já está meio Quando avançado, né? acontece alguma coisa que deixa ela desestabilizada. Aí ela procura ajuda e pode ser também denúncia. Então a gente sempre fala, por exemplo, do 180, que se ela tiver, você tem lá sua amiga que ia na igreja, que usava tal tipo de roupa, que era super falante, que era super animada e coisa assim. Ela começou a namorar, ela só vai na igreja com ele. Uhum. Ela mudou estilos de roupa. Começou a usar mais roupa de frio, porque muitas vezes é para esconder hematomas ou coisa assim. Ela parou de conversar. Quando vocês mandam mensagem, oi, e aí, amiga, vamos tomar um café? Ai, eu não posso, hoje eu vou com fulano em tal lugar. E aí ela não tem mais a abertura que ela tinha, são indícios É o isolamento, né? do isolamento e do controle desse homem. Então, daí pode ser feita a denúncia para 180 e vai uma equipe lá para verificar direitinho qual é a situação, né? Tá, a denúncia é pelo 180 e ela pode procurar qual é o contato. A gente vai falar disso depois também, reforçar, Vai. mas só para. A mulher pode fazer a própria denúncia no 180 e pedir informações. Lá é um canal que tem muita informação sobre violência, sobre redes e coisas assim. E ela pode procurar a delegacia se tiver acontecendo alguma coisa. E completamente sigiloso. E assim, o que eu costumo dizer muito, se a gente tá vendo uma briga, o homem tá lá batendo na mulher. É importante a gente ligar
e chamar a polícia Uhum. para ela ir lá salvar. Liga 153 e 190, que é a Guarda Municipal e a Polícia Militar, para eles intervirem lá e prender e conduzir o caso, Uhum. Então, né? aquela história do em briga de marido e mulher não se mete a colher não é uma realidade. Não, essa daí, eu falei esses dias, eu fui fazer um grupo, falei assim, a gente tem que esquecer esse ditado, a gente Uhum. troca por em briga de marido e mulher, a gente salva a mulher. E Uhum. quantas vezes for Perfeito. necessário. Aham, é isso aí. E falando nesse assunto, né, o despertar disso às vezes pode vir muito da dor. E eu queria que a Solange desse um exemplo de como que isso aconteceu, né, com você, como que foi a transformação da luta, desse luto que você teve, né? Como é que foi? Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite de vocês. É um prazer estar aqui com vocês, né? Nós que agradecemos. E então, é tudo isso que a Marina falou e mais um pouco, né? É meio complicado. A minha filha, ela começou nesse relacionamento, ela namorou uma pessoa 7 anos. Eles se davam super bem e tal, né? Mas de repente acabou o namoro e ela conheceu essa pessoa, fazia 1 ano e meio mais ou menos. E de repente eu percebia que ele era assim, eu não quero que você saia com aquela pessoa, eu não quero que você tenha amizade com aquela pessoa, né? E, e eu falava para ela, falava assim, não é legal a maneira que ele tá te tratando, né? Porque não é normal. Mas vocês sabem, né? Quando a pessoa gosta, né? Sim. E foi, passou tal, e a gente via que era uma relação que não estava legal. Ela, de repente, ela começou a se afastar da família, e o pai dela, desde a primeira vez que viu ele, não gostou dele. E eu sou assim, até o momento que a pessoa não me mostra, não me prova ao contrário, eu trato bem, né? Eu Uhum. aceito. Aí tá, aí ela ficou namorando e tal. Só que daí chegou uma hora que ele começou a fazer algumas coisas que eu não estava aprovando, que eu não estava gostando. E eu falei para ela que eu não queria mais que ela continuasse nesse relacionamento. Que se ela continuasse nesse relacionamento, eu ia falar para o pai dela o que estava acontecendo e para os irmãos dela. Aí ela. O que aconteceu? Até aí, eu era muito amiga da minha filha. Tudo ela me contava. Só que quando aconteceu isso, ela começou a esconder de mim. Começou a parar de falar. Aí ela encontrava com ele, só que ela não falava para mim. Tanto que eu fiquei sabendo depois que ela faleceu, que ela estava se encontrando com ele. E daí, até que chegou uma hora que ela pegou, também fiquei sabendo pelo celular dela, ela mandou uma mensagem para ele colocando o ponto final. Aí ela falou que estava percebendo que estava vivendo um relacionamento abusivo e que ela não queria isso para ela. E ainda nessa conversa, ela até falou assim, eh, ela falou assim, você falou que se eu fizer alguma coisa contra você, você me mata, mas eu não vou fazer nada, eu só não quero mais. E daí, quando chegou no domingo, ela falou para mim que ia sair, né? Eu ainda chamei ela para ir para a igreja. Ela falou assim: ah, não, vou sair com as minhas amigas. E foi e não voltou mais. E ela já sofria, então, os abusos morais, físicos também já? Então, até aí a gente não sabia. Depois, porque você sabe, você só fica sabendo das coisas depois que acontece, Uhum. né? E tanto que depois eu fiquei sabendo que na sexta-feira ela saiu com ele, mas eu não, né, não sabia. Depois no sábado. E depois, aí me falaram contaram pra gente que teve um dia que eles estavam, acho que lá no Pirata mesmo, e que ele pegou ela pelo pescoço. E daí os amigos dela que separou. Uhum. Aí foi um amigo dela que falou, ele falou assim: "Ó, a gente estava lá, ele pegou ela pelo pescoço, aí a gente separou. Então, provavelmente ela já estava, só que ela não falava. Ela escondeu, né? Normalmente, Ela quando acho que escondeu. acontece algo assim, nesse nível, né, tão drástico, já é anunciado antes, não é assim, de repente, né? As coisas já vêm acontecendo, já vêm dando sinais, né? Como você mesmo Sim, falou, que você sim. já percebia isso, depois ela mesma já percebia também, né? Sim, só que o problema é assim, ó, que você nunca, nunca, é uma coisa que eu falo para as pessoas, porque você nunca imagina que vai acontecer. Sim. Ela imaginou que ele iria fazer isso, né? Tanto que eu cheguei a falar para ela, falei assim: "Ingrid, ele tem o perfil de uma pessoa que ele pode tentar tirar a vida dele
Ele pode tirar a vida, querer tirar a vida dele e tentar tirar a sua. Aí ela falou assim: imagina, mãe, ele me ama, jamais ele faria isso. Uhum. Porque ele chegou a ir lá na minha casa, no meu apartamento, e começar a chamar ela. Ingrid, de madrugada. E foi por isso que eu percebi que não era normal, né? E daí começava, estava bêbado, chamando. E eu, é aquela coisa, né? Como eu falo, você não imagina. Eu ainda fiquei com dó. Eu fiquei com dó de chamar a polícia para ele. Porque eu falei, se eu chamar a polícia para ele, a polícia vai vir, vai levar ele preso, né? E até aí eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Sim. Porque depois do que aconteceu com ela, hoje eu entendo o risco, mas até aí eu não entendia. Era mais tipo uma bebedeira, ele foi lá, fez um escândalo, né? Mas aí eu percebi que mas não imaginava, tanto que no dia que aconteceu isso, ela estava no banheiro, ele chegou, o amigo dela falou assim: "Ingrid, corre para o banheiro que o seu ex está aí". Aí ela foi para o banheiro, aí ela mandou mensagem para ele, falou assim: "Ele já foi?". Aí antes do amigo dela responder, ela saiu do banheiro. Foi a hora que ela saiu, eu não sei se vocês viram o vídeo, né, e deu de topa com ele. Então, na cabeça dela, jamais ela imaginava que aconteceria E eu isso. acho que a mulher ela não imagina, né, ela Não acaba às vezes imagina. ficando em muitos relacionamentos, "Ai, coitado, se eu, né, largar, ele vai fazer alguma coisa contra ele mesmo", né. Então, assim, fica com dó, fica com pena, aquele instinto meio materno, né, Sim, que a gente sim. acaba ficando meio com dó, né, e É, acaba querendo ajudar. E o exatamente. relacionamento. Ai, desculpa. Pode falar. O relacionamento, quando ele é abusivo, ele é muito difícil para a mulher se perceber nisso. Porque ao mesmo tempo que ela sofre a violência, é ele quem apoia, quem Uhum. cuida e quem trata no dia seguinte a violência. Então, ele coloca ela numa situação de autoestima baixa e de que ele é o cuidador, ele que é o E a responsável. A culpa é mãe dela, quer né? atrapalhar a relação. Então, ela Uhum, vai se sentindo sozinha e vai se sentindo culpada. Mas, ao mesmo tempo, quando ele ofende, ele cuida. uhum, Então, vou usar um caso mais drástico, assim. Ele foi lá, quebrou a perna dela, mas foi ele que levou no médico, ele Uhum. que comprou remédio, uhum, ele que cozinhou todos os dias que ela estava com gesso, uhum. ele que levou a filha na escola e buscou, ele que fez tudo. Então é muito controverso essa mulher se entender nessa situação, porque ele faz uma agressão, mas depois ele mostra o contrário. E daí a gente se perde, porque a gente não acredita no potencial que o outro tem. E a gente acha sempre que o outro não vai conseguir chegar a tal ponto Uhum. por amor, por qualquer outra coisa. É difícil a pessoa se ver nessa situação também, né? Nesse extremo de violência, porque ela ama aquela pessoa e ela não quer também ferir a pessoa que ela ama, né? Isso é bem difícil mesmo. E o medo, né, de sair, o que que vai acontecer, a culpa, porque quando vem uma agressão, é por culpa da mulher. Então, a Ingrid, eu te bati hoje, eu te peguei no pescoço, mas foi culpa sua porque você ficou em pé no meio do bar e Uhum. sorriu demais e me causou ciúme. Sim. Né? A vergonha, porque como que eu vou falar para as pessoas que eu estou nessa situação? O que que os outros vão pensar de mim? Porque eu não consigo sair. E porque as pessoas julgam, né? Julga. Então, é assim, porque estava tão tarde na rua, porque estava com aquela roupa, mas será ela estava de minissaia? Sempre tem alguma coisa, né? Sim. Então, eu acho que a mulher, ela fica com vergonha de falar, porque ela vai ser julgada, então vai virar contra ela em algum momento, né? Na maioria dos casos, eu acho que é isso, né? Sim. O problema da Ingrid, ela era assim muito, ela era autoritária, assim, sabe? Ela não admitia que a pessoa quisesse mandar nela. Então, a dificuldade deles era essa, porque ela gostava dele, ela queria namorar ele, só que ela queria ter a vida dela, ela queria ter os amigos dela, sabe? E ele não aceitava. Ele queria que ela ficasse só com ele, e ela não aceitava, né? Então, aí, tanto que a briga começou porque ela tinha um grupo de amigos e ele queria que ela saísse desse grupo de amigos, sabe? Então, aí aconteceu tudo. E também teve um pouco antes também de acontecer tudo isso, ele foi no serviço dela, né? Ela trabalhava
na Mercúrio, e ele foi lá e Assediava, né? querer fazer escândalo lá. Aí queriam chamar a polícia para ele. Só que mais uma vez ela ficou com dó dele. Ela ponderou, né? Ela ficou com dó, ela entrou no carro dele, depois também que eu fiquei sabendo, que a chefe dela me contou, e foi embora. Só que daí ela foi embora para casa, sabe? Uhum. Tanto que aí a chefe dela até mostrou para mim uma foto, falou assim: Ingrid, na onde você tá? Ela falou: tô em casa, então manda uma foto. Aí ela mandou uma foto, deu sentada no sofá. Então, o problema é isso, né? Que na cabeça das pessoas, a pessoa acha que a outra pessoa vai mudar, vai pensar que é uma briguinha de nada, que daqui a pouco vai fazer as pazes. Sim. Eu acho que o problema também é assim, cada pessoa envolvida com essa mulher, ela vê fragmentos só. Ela não vê a história toda. Então você, a chefe não sabia, não falou para Sim. você. Aí os amigos também não falaram, né? Então não tem um círculo que se comunique bem com isso, né? A gente não foi criada para a gente se ajudar nesse sentido. A gente foi criada com aquele ditado errado, Uhum. né? Então daí fala, ai, será que eu devo me meter? Ai, acho melhor não. Ai, deixa. Ai, ela vai brigar comigo. Uhum. E a gente acaba não falando sobre algumas situações. E isso é muito complicado, porque a mulher se sente mais sozinha e mais sem chances de sair disso. E esse homem também, esse agressor, ele não é ruim com todo mundo. Ele é ruim com quem tá dentro de casa. Sim. Ele É com quem ele tem o relacionamento. Ninguém acredita quando fala, né? Mas imagina, Por aquele isso que homem o é um medo do anjo. julgamento é Sim. muito grande, É. né? E hoje em dia são vários tipos de julgamento. A gente tem julgamento religioso, que quando procura o líder fala, ora mais que ele vai passar. Uhum. Ora mais que ele muda. Então, além de sofrer a violência, ela tem pouca fé, ou Deus não gosta tanto dela, porque ela precisa Ela orar precisa mais. passar por isso também, né? Porque É. aquela história de, ai, Uma Deus dá o aprovação. que você consegue carregar. E daí não ela é acaba isso, né? ficando na situação. E nós temos agora um novo modelo, que são as violências sociais, de rede social, né? Ah, Sim, tem também também. isso. Né? Que tá seríssimo. E daí, até nas notícias, eu lembro de uma notícia de um veículo, de um caso que aconteceu em Piracicaba, que o homem matou a filha, a esposa e se matou em seguida. A reportagem contava o ocorrido e embaixo falava assim: conversando com vizinhos, disseram que ele era um homem muito alegre e de boa, mas ele estava em luto porque perdeu a filha há 10 anos. Então ninguém consegue entender, olha só, o motivo desse pai de família fazer essa tragédia. Uhum. Distorção da história. Pai de família que matou a família. Como que a gente chama assim? Um caso desse. É. E daí nas redes sociais os comentários eram certeza que ele descobriu que ela estava traindo, certeza que então a culpa voltou para a Volta mulher. pra mulher. Só que não é, a gente teve o caso da freira de 82 anos que estava num Pois é. convento, que estava, então não é roupa, não é lugar, não é traição, não é. E a gente percebe que tem muito da educação, né? Do que vem em casa, porque a gente às vezes precisa quebrar ciclos, né? Então, se você recebe uma educação, eu recebi uma educação machista, né? Então, aquelas piadinhas do pai, do tio, a gente viveu isso, né? Então, a gente tem que se desconstruir, se reconstruir sempre, dia a dia, né? Mudar os nossos pensamentos de acordo com aquela educação que a gente teve. Uma vez eu fui numa palestra do Karnal, e porque é muito comum falar assim, é porque no meu tempo não tinha nada disso, no meu tempo. Ele falou, o seu tempo é hoje, né? Então, progrida, aprenda a viver como o tempo atual. Se você está vivo, aprenda a viver hoje, né? Então, por isso que eu falo, se hoje não pode mais as piadinhas, hoje não pode mais, então muita expressões, né? Muitas coisas que a gente escuta, que nem eu escutei outro dia daqueles meninos, né? Que estupraram em coletivo a menina, Uhum. e eles falaram, por mais que quisesse ajudar, ter assim, queria que o cara pagasse, mas falava assim, eu acho que essa frase é tão profunda, ele tem que ir preso mesmo para virar mulherzinha na cadeia. A gente valida o estupro como Uhum. normal, porque é disso que eles estão falando. Então, Sim, o virar mulherzinha, porque daí ele pode ser estuprado. e virar mulherzinha. Então, quer dizer, ok, mulherzinha pode ser estuprada, né? Então, é uma frase muito complexa isso, E o né? que E que todo mundo fala. E como que é visto o feminino, né? Porque virar mulherzinha deprecia o homem. Uhum.
né? Usar uma roupa cor-de-rosa deprecia o homem. Olha É. que homem, de que homem a gente tá falando? A gente E os xingamentos para a mulher é sempre com conotação sexual, né? Sempre. Prostituta, são sempre de valor moral, eu falo. moral. Isso em qualquer Isso. esfera, sabe? Quando você tem lá, por exemplo, um político homem que fez alguma coisa. Ele é ladrão, corrupto, Uhum. né? Mau caráter, traidor e coisas assim. Quando a gente pega uma mulher nessa mesma posição, primeiro que mesmo que ela não faça nenhum ato ilícito, coisa, todo mundo vai nivelar a mulher de 2 tipos. Ou ela é arrogante, porque ela tem uma fala mais dura Uhum. e ela não serve pra estar lá. Ou se ela tem uma fala mais mansa, mas assim, ela também não serve pra estar lá porque ela tem que ser mais dura. Então, esse papel de poder pra mulher nunca é validado. Nunca tá bom. E se ela fizer alguma coisa que precisa de uma investigação, xingamentos são sempre morais. Sim. Ninguém chama de ladra, Uhum. de incompetente. Os xingamentos são São sempre assim. morais. Tanto que a gente tem aqueles ditados que é muito comum em escola. Quando, assim, eu escutava dos meus amigos, mas eu não tinha dimensão. Como você falou, a gente tem que ir se reconstruindo, né? Sim, E não é que as coisas não existiam antes. É que o nosso olhar não estava atento, porque elas existiam. exatamente. De falar assim, hoje a professora tá chata. É falta de homem. Isso, é. Né? A gente valida a existência da mulher porque ela precisa ter um homem. Uhum. Isso também faz com que muitas mulheres fiquem na violência por causa dessa validação. Sim. Então, são várias coisinhas na nossa educação que a gente precisa se reconstruir. E quebrar esse ciclo, né? Como eu estava falando, depois eu acabei mudando o meu pensamento. Você recebe uma educação, seus pais já receberam uma educação machista, você recebe uma educação machista, misógina, e agora como que você faz daqui para frente, né? Como que você trabalha isso? Você aceita, passa para frente também? Não, você tenta quebrar esse ciclo, né? E passar um outro tipo de educação, de informação para frente, mas é refletindo essas pequenas coisas, as piadinhas, as frases feitas que a gente ouviu a vida toda, né? E que a gente trata como normal, sabe? E eu fui fazer um grupo tinha uns homens, né? E daí eu falei sobre afeto, paternagem, a importância do cuidado, o quanto isso afeta a vida deles, né? Essa falta de falar de sentimento, essa falta de saber lidar com inseguranças, de mediante fraqueza ser violento e todas essas coisas. E um deles eu achei muito curioso, ele me virou e falou assim: mas como que a gente faz para dar o que a gente nunca teve? Né? Daí eu falei assim, bom, se a gente tem noção do que a gente nunca teve e a gente sabe que é bom, a gente pode reaprender o tempo inteiro. Uhum. E não fazer violência é bom para todo mundo, porque ninguém gosta da violência. Né? Ninguém gostaria de receber, então também não é válido eu fazer. Então a gente pode se ressignificar e ir moldando os nossos olhares para ficar mais atento para a gente se proteger. Sim. Agora, falando um pouquinho do podcast, né? É, Você ia perguntar, eu das acho. vozes que rompem, né? Da onde veio a ideia do podcast e qual que é o objetivo dele, dos vozes que rompem? Sim. Então, logo que a Ingrid faleceu, teve o movimento lá na Praça Toledo Barros, né? Das Mulheres Vivas, que a Gisele reuniu várias mulheres, né? Para fazer esse movimento. E lá me foi dada a oportunidade para me falar algo. E lá eu falei que a morte da minha filha não seria em vão, que eu ia lutar para que ela não fosse apenas mais uma pessoa morta pelo feminicídio. Só que na minha cabeça, eu não sabia como que eu ia fazer. Na minha cabeça, eu pensava assim, ir nas igrejas, ir nas empresas, sabe? Algo eu ia fazer. Aí eu falo assim que quando eu falei isso, eu creio assim que Deus ouviu e Deus falou amém. Porque aí tá, falei isso, passou, né? Aí, aí um dia meu filho falou assim para mim, ô mãe, e se a gente fizesse um podcast? Até aí eu nem sabia o que que era podcast, Uhum. não sabia. Aí eu falei assim: "Nossa, David, podcast?" Aí ele foi me explicar o que que era e tal. Daí eu falei assim: "Ah, vamos ver, né, faz uma pesquisa, quanto custa, né, os aparelhos e tal, né". Aí ele fez lá, foi ver, ficava na faixa de R$ 20.000. A hora que ele falou: "Mãe, fica assim na faixa dos R$ 20.000". Eu falei: "Ah, então esquece, David, Uhum. não é esse o caminho", porque, né.
Aí tá, aí passou, aí um dia a Alexandra Dalfré me convidou para participar do podcast dela. Aí eu fui, aí lá, né, a gente fez o podcast e tal, aí eu conversei com a pessoa lá, falei: "Vocês alugam sala e tal?" "Sim, a gente aluga." Foi aí que eu fiquei sabendo que tinha Uhum. salas para alugar, né. Aí eu conversei com meu filho e tal, aí ele foi lá, a gente conversou com a pessoa, e a gente começou a fazer o podcast. Só que na nossa cabeça, a nossa intenção era assim, levar mulheres para falar de relacionamentos que elas viveram, das Hum. experiências que elas viveram e que conseguiram sair, né? Então, na nossa cabeça era para fazer isso. Mas aí tomou outra proporção, porque as mulheres, elas não queriam falar. Porque Uhum. muitas não querem falar, porque por causa dos filhos. Exposição, né? Exatamente, ter que relembrar tudo o que passou, porque não é fácil, né. E então as mulheres não queriam. Aí, de repente, começou a ir mulheres para aconselhar essas mulheres que passavam Uhum. pelo relacionamento abusivo. Inclusive aí a Marina foi, aí começou a ir assistente social, começou, Um foco sabe. educacional, né? Exatamente, foi abrindo, assim, de uma maneira que, sabe, extraordinária. E de lá para cá, tá indo pessoas, assim, para instruir, pessoal da Lei Maria da Penha, a Silvana, o Marcone. Eu acho que o foco é melhor ainda, né, acho que mais Sim, foi especial melhor, do que você imaginava, foi né. melhor do que a gente imaginava, porque a gente imaginava uma coisa assim, uma coisa pequena, Uhum. né, mas Deus, ele transformou isso numa coisa grande. E Deus tem abençoado, tem ido pessoas maravilhosas, tem pessoas que estão nos ajudando também e tá aí. Agora em abril já vai fazer 1 ano que a gente está com o podcast Vozes que Já Rompem. faz um ano. É, e a Já vai gente E é sabe fazer que um a ano. base de tudo é a educação, né? E você precisa educar da Sim, base, né? Claro, tem um núcleo familiar nas escolas e depois também a sociedade tem que estar com esse foco em E eu educação acho e importante o trabalho da dona Solange, porque traz informação de verdade. Porque a gente tem muitos mitos na sociedade Uhum. que só privilegiam esses homens. Uhum. Então, assim, ai, a mulher usa a Lei Maria da Penha para prejudicá-los. Ai, ela é louca, por isso que ela está fazendo isso. E são discursos que privilegiam os homens. Então, quando a gente traz a reflexão e a informação de verdade, Uhum. De alguém que né, passou por e isso. para Sim. desmistificar tudo isso, com a validação dela que passou por todo esse Uhum. sofrimento, você atinge de fato as pessoas e para provocar essa mudança, né. Sim. E você já teve alguma pessoa que viveu isso, ou estava vivendo e foi falar para você, por exemplo: "Ah, você me ajudou com isso, através do seu podcast ou do seu exemplo, eu consegui, né, sair, sim. refletir". Já teve essa Tem, eu recebo mensagem, teve uma pessoa que mandou mensagem para mim, ela fala assim: "Ó, eu falo para você, porque eu sei que você não vai me julgar", Uhum. né, porque a gente sempre deixa claro que a gente não está lá para julgar nenhuma mulher, que a gente quer ajudar, né. Uhum. Sim. Então teve mulheres também, que teve amigas minhas que se separou, que estava num relacionamento que bem abusivo mesmo, e ela se separou através do podcast, né, de ouvir. Então tem fortalecido muitas mulheres. Eu tenho recebido muitas mensagens. Às vezes eu recebo, assim, mensagem perguntando: "Ah, estou em tal situação, o que que eu faço?" Aí eu peço socorro pra Marina, Já manda para Marina. aí eu mando para Marina, né, Marina? Aí a Marina fala: "Ai, fala para ela fazer isso, isso, isso". Então tá sendo, assim, bem gratificante, Bem sabe, tá informativo e sendo muito acolhedor, informa né. Que exatamente, eu acho tá que sendo nesse muito momento é bom. o que a mulher precisa mesmo, né. Ser ouvida. Sim, Assim, eu estava fazendo um grupo de mulheres que tinham medida protetiva, e assim, no primeiro encontro, elas chegavam e queriam contar a vida delas, porque aquele espaço elas confiavam. Uhum. Né. Aí, todas as explicações vinham mas eu tenho como provar, ó, ó, Hum. ó, mas eu falei, Uhum. ó, ó, e ficava: "Olha, ele mandou, viu, Ela eu não fui sente que a atrás, palavra olha, dela não tem validade, né? e foi esse processo que a gente refletiu com elas. Vocês não precisam validar pra gente o que tá acontecendo, vocês precisam validar pra vocês o que vocês estão sentindo". Sim. Então a gente precisa de espaços para essas mulheres conseguirem se validar e falar assim: "Olha, eu não estou louca". Uhum. Que isso é muito normal a gente sentir. E espaços que sejam de escuta sem o julgamento, que a dona Solange faz, que nós temos no serviço público,
que nós temos o movimento Mulher Vive, que nós temos em vários espaços, porque a mulher ela vai procurar o lugar e a pessoa com quem ela tem afinidade, Uhum. com Você quem ela tem a troca, né? Você falou que faz parte do Mulher Vive, né? Sim. Aproveitando o gancho aqui, se quiser falar um pouco sobre ele também, sobre esse movimento? Assim, o movimento, como a dona Solange falou já, quando teve o falecimento da Ingrid, a Gisele Godoy se indignou e fez um movimento, que foi o primeiro no ano passado, para juntar as mulheres, para a gente ficar de olho nas políticas públicas e trazer esse assunto para um debate sério, responsável, né? Para que as mulheres realmente estejam vivas. Sim. Porque é o que a gente deseja, né? Então, daí teve o evento ano passado e teve o evento esse ano também, é sempre em janeiro, porque é o pós o falecimento da Ingrid, que foi na virada do ano, Tá. né? E daí o movimento tem a parte de divulgação dos trabalhos também que existem no município, porque quanto mais informação, mais confiança a rede tem, é melhor para todo mundo, porque daí vai denunciar. E até para a gente saber também quais são os pontos que precisam ser adequados para a gente diminuir os nossos índices, Sim. né? Agora, se essas mulheres não confiarem na rede e não chegarem para a gente nunca vai saber os pontos que a gente precisa melhorar. Então, a gente precisa que essas mulheres venham para a gente juntar. E daí o movimento tem essa função também de fazer essa interlocução. É porque às vezes a gente não sabe, por exemplo, nunca passei por isso, mas de repente eu passei. Eu não estou acostumada com esse assunto, então aí eu vou ter que procurar onde eu vou buscar ajuda, porque até então é um assunto que não me diz respeito, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que na hora que você acaba sofrendo algum tipo de problema desse tipo, eu acho que te dá muita dúvida em qual, até por conta de dúvidas quanto às entidades, né? Não existe isso, dúvida, um pouco de preconceito, às vezes, com alguns lugares. Será que eu estou sendo sigiloso? Enfim. Eu acho que a gente duvida da gente, enquanto mulher. Né? A gente estava conversando antes, a gente às vezes duvida do nosso corpo, se tá bom, se não tá. Sim. A gente duvida do nosso, que nem eu falei, a gente tipo, às vezes fala mais duro, fala, "Ai, será que eu falei duro demais? Será que eu fui?" A gente sempre tem essa dúvida da gente. Dos nossos talentos. Dos Se é nossos mesmo, talentos. será que dei sorte? E daí a Foi gente começa a sorte. ter dúvida de será que isso aconteceu mesmo? Será que eu tô exagerando? O que será que tá acontecendo? Será que esse é um relacionamento eu acho que normal? muitas mulheres querem ser a salvadora, né, da relação. Então, assim, eu vou conseguir mudar, eu vou conseguir salvar o meu Ela casamento. sempre acha que E o ela homem não, vai mudar. ela acha que aquela situação não vai mais acontecer e vai piorando. E na nossa criação, a gente foi criada para cuidar. A gente não tem espaço de lazer muitas vezes quando a gente é criança. Porque a nossa maior parte de brincadeira é de cuidado. É Uhum. treinar para ser mãe, treinar para ser dona de casa. É isso que ocupa a maior parte do tempo das nossas áreas, nos nossos momentos de lazer. E essa responsabilidade também com a casa, porque tem famílias que têm um homem e uma mulher, mas a mulher que tem que cuidar, né? Sim. Os filhos homem não precisa ajudar em nada, a Ah. filha mulher tem. E se alguém tem que parar de trabalhar ou de estudar, é a mulher que mulher. tem que... E daí isso vai para os relacionamentos, essa obrigação dessa mulher de cuidar o tempo inteiro e essa falta de amadurecimento dos meninos, que a gente trata sempre como meninos, Uhum. né? Porque um homem funcional tem que limpar a casa, tem que fazer comida, Trocar tem fralda. que trocar fralda, ele tem que saber brincar com essa criança, ele tem que saber a hora de mamar dessa criança, dar banho. Isso é ser funcional. Só que a gente, enquanto sociedade, a gente ainda está educando muito discrepante tudo isso, né? Sim, e assim, já entrando nesse assunto que você está falando de educação, né? Tô até pulando aqui um Não. pouquinho, mas já que falamos sobre isso, a questão da educação, né? Dos meninos, como a gente pode fazer os meninos, porque a gente fala muito do envolvimento da mulher, ensinar a mulher, falar para a mulher que ela pode, que ela tem que estudar, que ela tem que ter independência financeira, que ela tem várias coisas. Mas e os meninos, né? Qual é a educação que a gente precisa dar para esses meninos? Qual é o papel da escola nisso tudo? Para mudar esse conceito, essa cultura que a gente tem hoje. Bom, eu vou separar os meninos em meninos mesmo e de homens meninos que a gente trata, tá? Sim. O menino mesmo dentro da escola, por exemplo, nós temos o projeto,
o trabalho do Clube de Valentes, que eu acho que é uma mudança cultural do que é ser valente, Uhum. né? A violência não leva a nada, a violência mostra a sua fragilidade, porque quando você não sabe lidar com a situação, você age por instinto. Quem age por instinto é animal. Então, a gente tem o racional para não agir dessa forma. Então, você trabalhar que o ser valente é saber dialogar. Você ser forte é você saber argumentos e saber fazer o convencimento e chegar a uma conclusão sabendo ceder e tudo, né? Então, daí tem o Clube de Valentes, que trabalhando essas questões, a gente trabalha várias outras também. Isso tá na rede, tá na escola. Tem na escola, um exemplo, É tudo o tem trabalho lá. da Helenice, né? A É, na Helenice tá fazendo um escola, trabalho muito o bonito com as trabalho crianças. que acontece mais assim, que eles fizeram até uma mostra, foi na escola Lucamur, que fica ali na região do Jardim Aeroporto. Sim. É uma escola bem grande É ali, uma né? Que escola. pega vários bairros ali, né? Isso. Uhum. E pega uma área de periferia da cidade, que tem bastante questões, né, de preconceitos lá dentro, com os bairros, nomes de bairros. Uhum. As pessoas já sofrem preconceitos. Sim. Então, a gente trabalha essas questões. Com os outros, o público que já não estão mais na coisa, Na escola. na escola, eu acredito que a gente precisa fazer um trabalho para eles entenderem que essa masculinidade tóxica também faz mal para eles. Não tanto quanto a gente, porque a gente morre, Uhum. né? A Sim. gente vê os itens. Mas se você pegar, por exemplo, eu fui fazer o grupo que tinha os homens lá. Eu não faço grupos reflexivos, que chama, tá? Que é o que pega quem já tem medida e trabalha Ah, todas essas questões. Não são esses. Eu faço grupos informativos para a gente fazer reflexão. E daí eu falei assim: olha, todo mundo sofre. Vocês sabem que vocês estão sofrendo? Porque assim, a gente, quando termina um namoro, a gente se descabela, a gente chora, a gente fica arrasada. Vocês sabem qual é o sofrimento de terminar um namoro? Porque daí vocês vão pro bar, tem que mostrar que você está forte. E vocês têm alguém pra conversar, pra falar que você tá sofrendo? Aí um deles começou a chorar, falou assim: não, eu não tenho ninguém. Eu terminei faz 2 meses, eu tô arrasado. É porque homem E eu tem a nunca tinha cultura de que falado homem sobre não fala isso. sobre isso, né? Que homem não discute as emoções com amigo, não né? pode Eles não, chorar. É, não aí pode ele chorar. começou, contou a história dele e tudo. Eu falei assim: então, vocês estão vendo quanto todo mundo sente dor e o quanto vocês também sofrem por isso, porque vocês não podem sentir, né? E daí, com isso, vocês não são maridos funcionais. E a mulher, quando ela tem um marido que vira filho, ela perde a admiração. Aí ela perde o interesse, perde desejo, perde um monte de coisa, Sim. porque vira filho. Cuidar de uma criança e cuidar dele dá o mesmo E o trabalho. homem não casou com uma mãe, né? É, Às vezes ele quer, né? Casar às com uma vezes mãe. quer, mas Mas a mulher não. diminui Eu essa imagino, admiração e esse diminui, desejo, sim. né? Você quer um companheiro, né? Alguém que esteja ali ao seu Alguém lado. que sabe, que você possa contar. E daí depois não sabe criar filho, porque o papel do pai é só pôr o dinheiro em casa, mas e o afeto, carinho, cuidado? Quando fica idoso, ninguém vai querer cuidar. A maioria que vai para instituição de longa permanência é homem. Uhum. Aí não sabe lidar com a raiva, com a frustração. A maioria de homicídio é homem, 95%. Maioria de tráfico, de situação de rua. São tudo situações que toda essa falta de, vamos pôr assim, inteligência emocional faz acontecer com o homem e que vem desse machismo de que ele não pode falar. Sim, e a gente tem, acho que como mãe, pai, né, de homens, de meninos, criar para que eles realmente não sejam os criminosos de amanhã, né? Porque isso também deve ser uma tristeza imensa para uma mãe. Eu acho que você deve ter sofrido muito a perda da sua filha, mas eu imagino também a mãe desse menino, como ela deve ter sofrido por ter um filho que fez uma coisa dessa com uma mulher, né? Pais Você têm muita acha que responsabilidade, né? Os quando, dois. Sim. quando a minha filha aconteceu o que aconteceu, eu fiquei sabendo que a mãe dele estava muito ruim, muito mal. Só que ela era lá de Minas, ela não era daqui, né? E eu pensava muito nessa mãe, porque eu pensava assim, eu tô sofrendo, né? Sim. Por mais que eu esteja sofrendo, eu imaginava assim que ela estava sofrendo mais do que eu, porque além dela perder o filho dela tirou a vida da minha filha, que ela conheceu. Nossa, ela adorou conhecer a minha filha, que ela veio para cá e ela ficou conhecendo. Nossa, ela amou ela. Ela mandava áudio, ai, eu te amo, né? E essas coisas. E daí eu ficava pensando no sofrimento dessa mãe.
E daí tinha uma prima dele que trabalhava lá na Mercúrio. Aí eu falei para ela que eu queria o telefone da mãe dela, da tia dela, que eu queria falar com ela. Aí, na época, acho que ela estava assim, muito abalada, ela falou assim: ai, dona Solange, ela ainda não está preparada para falar com você. Só que daí eu mandei uma mensagem para ela, sabe? Falando que eu já tinha perdoado ele e que ela não tinha culpa, porque eu fiquei sabendo que ela estava doente, que o pai dele não saía de casa, não queria mais sair de casa, de De vergonha vergonha. pelo que tinha acontecido. Uhum. Aí aí eu falei para ela, né, que eles não tinham culpa, tal, tal. Aí tá. Aí passou um tempo, aí a prima, a sobrinha dela ligou para mim e falou que ela queria falar comigo, que ela estava preparada para falar comigo. Aí eu liguei para ela. Gente, mas aí foi aí eu chorava de um lado, ela chorava de outro, mas essa mulher chorava tanto, mas ela chorava tanto. Você que acabou consolando ela ainda. Nossa, aí ela falou assim que tinha sonhado que a gente estava lendo o Salmo 91 juntas. Eu falei: "Então a gente vai ler". Aí a gente leu o Salmo 91. Aí eu falei para ela que ela não tinha culpa do que aconteceu, né, e que eu não tinha mágoa no meu coração, que até mesmo ele estava perdoado. E, nossa, mas foi muito bom, a gente ficou 1 hora conversando. Que bom, Mas né? foi muito bom. E depois que a gente conversou, ai, como eu sempre falo, você liberar o perdão é uma Sim, coisa que faz bem para para você. você, é. Menina, mas depois eu me senti tão bem depois dessa conversa que a gente teve. E depois passou, ela ainda me mandou algumas mensagens, algumas vezes depois. Agora faz tempo que ela não manda. Mas foi assim. E Mas e você, assim, diria o quê para uma mãe hoje que, olhar o quê? Perceber o quê em casa para a mãe perceber, né, o que falar para a filha, como agir nesse caso? Porque você viu, agiu sim, e não sim. mesmo assim, né. É. Hoje eu falaria assim para a mãe observar bem a filha, igual já foi falado aqui, sabe? Se a mãe percebe que está tendo alguma mudança, que a filha está se afastando, que a filha é o que aconteceu com a minha filha, às vezes ia ter um churrasco em família. Ela até ia, só que rapidinho ela ia embora. Uhum. Sabe? Então, é essas mudanças. Quando perceber a mudança, observar, procurar conversar, né? Ter a confiança da filha. E se de repente descobrir que a pessoa tá agredindo, denunciar. Porque hoje, com a cabeça que eu tenho, eu denunciaria, Denunciaria, porque a gente sabe? não ficar se ficar na dúvida, o É, melhor é ter a pessoa viva, então vá exatamente. atrás de ajuda, É. né. E não adianta ter dó da filha. Ai, mas coitada, daí eu vou denunciar, ele vai largar. Não, não adianta. Primeiro a gente aconselha, Sim. né? Mas e mostra o que está acontecendo. Mas aí se vê que olha, se tiver com agressão, porque enquanto está com palavras, ainda dá para você ir procurando afastar, né? Afastar ela dele. Mas se souber que tem agressão, tem que denunciar, não pode aceitar. Assim, por exemplo, se você acha que alguém está sofrendo, alguém, está sofrendo alguma coisa, você percebe, você fala primeiro, vamos na escola, vamos supor, ou uma amiga, né? Vamos colocar a escola, porque às vezes é uma diretora, né, da escola, uma professora que percebe. Seria o primeiro passo? É falar com a pessoa, falar com a família. Vamos dizer que são todos adolescentes, assim, né, são dependentes ainda. É falar com a família, é falar com a pessoa que ela acha que está sofrendo alguma coisa, ou é já ir direto para algum órgão? O que seria o correto? Bom, até 18 anos, a gente tem que obedecer o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, o Conselho Tutelar tem que ser acionado para avaliar e para fazer os encaminhamentos necessários para trabalhar essa família e trabalhar essa criança, esse adolescente, no caso. Porque daí vai ter a equipe que vai trabalhar todo esse contexto familiar para ver de onde está a violência nesse relacionamento, como fazer a proteção dessa adolescente, né? Como lidar com tudo isso também, chamar, às vezes, fazer esse acompanhamento com a família do adolescente também que está fazendo a violência. Se for adulto, aí tem questões de idade, menor de 14 anos, é estupro de vulnerável, não tem discussão, então é chamar a polícia, fazer BO, vai preso porque não tem relação sexual para menor de 14. Uhum. Então varia muito do Não caso. adianta falar que foi com consentimento. Não adianta, não tem consentimento nessa situação, Uhum. né?
Mas se for maior de idade, a gente precisa conversar com ela para entender o que faz ela ficar aí com muito tato. Porque se ela perceber que você tá atacando ele e A ela tendência é tiver se num fechar, né? momento de lua de mel, que a gente chama, que a gente fala que a violência é um ciclo, né? Uhum. E tudo começa na lua de mel, onde ele é lindo, maravilhoso, leva flores, faz tudo que você quer, é perfeito. Aí começa a ter as tensões numa relação que é normal, a discordar ou alguma coisa. E depois de discordar vem a agressão, que pode ser qualquer uma, patrimonial, verbal, psicológica, moral, sexual e a física, E geralmente né? tem várias juntas, né? Sim. E daí vem a agressão, no dia seguinte ele volta pra lua de mel. Uhum. Então, se ela tá no time lá, no tempo dela, da lua de mel, você vai falar mal, ela vai falar: "Não, mas ele mudou. Agora ele é diferente". Então a gente tem que ficar atento e ouvindo e trazendo reflexões, mas de uma maneira que ela fique desarmada. Porque você falar: "Olha, ele tá te fazendo isso". Ela vai falar: "Não, ele mudou". Uhum. Agora, se você: "Ó, por que você não tá fazendo mais tal coisa? Você gostava. Olha, vamos fazer um curso junto em tal horário. Ah, você não pode? Mas você gostava tanto desse curso. Por que que você tá largando suas coisas?". Ó, pra ela Muito refletir, tato, né? e vai fazer ela causar essa reflexão e falar: "Ah, você é tão inteligente, você queria fazer tal coisa, Uhum. por que que você abandonou esse sonho? O que que fez você sair desse sonho?", E né? ouvindo você falar isso, a gente percebe que entrar nesse ciclo de violência, né, até é demorado, né, você detectar, você chegar para a pessoa, como você falou, tem que ir com tato, tem que falar devagar, tem que ficar olhando, analisando, refletindo, com olho naquela, com alerta, né, É. naquela situação. Então não é uma coisa. Enquanto isso, as coisas estão acontecendo, às vezes, dentro do lar, né, ou com o namorado, enfim, porque não é uma coisa rápida de se detectar e de resolver, né? É, e ela acontece a maioria das vezes, maioria porque a gente teve os casos que foram públicos, os feminicídios, né? Mas a maioria, a pior violência, ela acontece dentro de casa, no quarto ou em lugares onde só estão as duas pessoas. Então, o medo dela não ser validada é Não tem muito grande. testemunha, né? Não tem testemunha, E aí, geralmente, ela vai falar e o não outro vai tem dizer que as não, né? provas, vamos É. dizer assim, então ela vai se sentir invalidada. Por isso que é importante ser a referência dela de afeto e de pessoa e de estar lá. Só que na fase da lua de mel, a gente tem que usar estratégias para permanecer. Uhum. Para na hora que começar a tensão, ela te procurar e contar e você poder fazer alguma coisa, né? E isso é muito difícil pra gente. Porque quando a gente tá com uma pessoa que a gente gosta, a gente quer tirar na hora e resolver na hora. Sim. E deixar claro também que não tem status social, né? Não, É em todas é. as camadas da sociedade. Eu me lembrei de uma médica, acho que foi Rio de Janeiro, não lembro, São Paulo, que ela teve que colocar uma câmera de filmar na cozinha, porque o marido trancava ela na cozinha, batia, chutava e tal. Ela ficou anos sofrendo violência física, moral, né? Todos os tipos de violência e ela não conseguia provar, porque diziam que ela, mas você é uma médica, saia daí, saia desse ciclo. Você sabe das Você já coisas, por que sabe, você não então. sai? E não é porque você tem um nível cultural diferente, é em todas as camadas, É, né? eu costumo falar, quando a gente vai falar dessa questão de dinheiro e coisa e tal, que a Maria da Penha, ela não era pobre. Maria da Penha era farmacêutica, casada com um professor universitário, com 2 filhas, e ele tentou feminicídio com ela 2 vezes, falando que era acidente. Uhum. Era um assalto e um acidente. Então, assim, não tem classe social. E tem consequências diferentes dependendo das classes sociais, né? É lógico que uma mulher de periferia, né, com fenótipo de mulher negra, mulher preta, ela sofre outros preconceitos também. Então, quando ela tenta sair da situação de violência, ela vai encontrar o preconceito racial também. Ela vai encontrar o preconceito do bairro que ela mora, que ela não consegue um emprego para ter o dinheiro. Uhum. Ela vai enfrentar várias outras questões. Não consegue ter alguém que apoie, a rede de apoio, né, para ficar com os Com os filhos. Ele filhos. geralmente tem É. filho também. Então, são choques de realidade do pós-violência diferentes. Mas afeta também a mulher que tem condição, porque se ela tem uma empresa, ela vai dividir essa empresa com o marido, vai ter que demitir pessoas e depois o capital do negócio, o número de funcionários.
a imagem na alta sociedade, como é que ela encara, como que ela vai ser vista. Até Isso mesmo no trabalho, né? Uma professora universitária, uma médica, é difícil lidar é, com a Ana isso. Hickman fala muito isso na palestra dela, porque ela fala assim que ele chamava ela de gorda e velha, Ana Hickman, né? e que ela começou a se sentir mal, e ele falava que logo a televisão não ia querer ela, porque ela estava cada vez mais velha e cada vez mais gorda. Imagina. E daí ela falava, meu Deus, e agora se eu falar que eu sofro violência, aí que eu não vou ter emprego, porque já tô com poucas portas por ser velha e gorda. Se eu pegar essa pauta, essa bandeira, eu não vou ter mais emprego. Uhum. E como que eu pago meu funcionário, meu filho, meu não sei o que, meu não sei o que. E daí ela demorou muito tempo para pedir ajuda. Então a violência ela é democrática, ela não Sim. tem. Só que as consequências são diferentes. E daí para a mulher que tem outros pesos de preconceito fica mais complicado, mas não que seja fácil para ninguém. Sim. A dor ela é dor real. É, porque esse tipo de homem, eles manipulam, né? Eles têm um poder de manipulação que ele, igual a Ana Hickman se sentiu gorda e feia, né? Então, é o que eles fazem com as mulheres. Eles têm um poder de Acho que a nossa manipulação. autoestima cai, né? Fica lá Sim, embaixo. sim. E a gente também está acostumada a escutar da sociedade, né? Que o homem ganha mais, o homem tem mais. Você está numa reunião de negócios, não deixam você falar. Então, assim, a gente está sempre acostumada a ter essa posição de segundo plano, Sim. né? E outra coisa também, porque o que eu falo, que aqui em Limeira tem muita rede de apoio, tem Uhum. muita rede. Só que o que está acontecendo também, que muitas mulheres não sabem. Sabe? Então, tem muitas mulheres que não sabem. Tem mulheres que, eu não me separo porque eu tenho medo de perder meu filho. Porque ele fala: se você largar de mim, você vai perder seus filhos, porque você não tem casa, você não trabalha, né? Uhum. E a mulher fica com medo de Uma perder o falta de filho. conhecimento. Só que ela não vai perder o filho. E tem para E onde tem a ela parte ir, jurídica né? também, né? Tem. Junto com Exatamente. Se a casa for dos dois e ela não tiver para onde ir, eles tiram o homem para deixar a mulher com o filho. Só que a mulher não sabe. Então, eu acho que aqui, tanto aqui quanto em outras cidades, eu acho que precisa uma maneira de ter mais informações para essas mulheres. É isso que a gente está querendo fazer com o Compromisso com Limeira. Sim, Tá sempre sim. de olho, né, nas políticas públicas referentes à mulher, né? O mapa de risco da cidade tem a maioria dos casos ali, mais da metade envolve a mulher, né? Então, além do feminicídio, da violência doméstica, a gente tem vaga em creche, a gente tem Violência obstétrica. mortalidade materna, infantil, então tudo, claro que é uma questão da família, né? Por exemplo, creche, é um problema do pai também, mas acaba batendo na mãe, né? É a mãe que vai ter que parar de trabalhar para ficar com o filho, é ela então, com a mulher é mais complicado. Então, a gente está mesmo, o nosso GT, o nosso grupo de trabalho está envolvido com isso, né? Então, durante o ano todo, nós vamos, não só no mês de março, que é o mês da mulher, mas assim, a nossa ideia, né, Ju, é falar realmente, informar realmente sobre isso, para atuar junto com o Legislativo e o Executivo, né, em ajudar a resolver, né, a diminuir esses índices tão trágicos, né? E aqui, voltando a falar da internet, tem o movimento Red Pill, né? Tem. Que é um horror, né, que está acontecendo hoje. E como que a gente pode proteger essas crianças hoje? Porque a criança, ela já tem criança, né? Já tem um celular na mão, já tem acesso a tudo isso. As redes sociais, elas não têm filtro, não têm um controle sobre isso, né? Então, como é que a gente consegue fazer isso? Bom, primeiro eu vou começar explicando o que é um movimento Red Pill. É bom, por favor. Porque eu achava que todo mundo sabia. Não. Porque na minha bolha, no meu trabalho, É comum. é comum, então eu achei que todo mundo sabia. Até um dia que a gente estava numa conversa no movimento Mulher Vive, e daí uma pessoa falou assim: olha, eu atendi uma mulher que sofreu um teste desse movimento Red Pill e eu não fui pesquisar, eu nunca tinha ouvido. Aí a Gra Félix falou assim que ela fez essa pesquisa na academia, que ela foi perguntando quem sabia o que era Red Pill e que ninguém sabia. Uhum. Então, vou começar explicando que é um movimento de homens que traçam perfis de que seria uma mulher ideal para casar, para ficar. E esse perfil, ele é muito
violento para a mulher, né? Porque tem o perfil É de repressivo. de assim, né? corpo É repressivo. físico, de não poder estudar, não poder trabalhar fora, não poder ter tatuagem. Hoje em dia não pode ter tatuagem de borboleta, porque senão significa que não presta. Ah, meu Deus. Não sabia dessa. As mulheres que são mais velhas e não têm filho não servem porque estão mais velhas. As que têm filho não servem porque têm filhos. As mais novas que têm filhos, elas são vagabundas e não servem também. Né? As que vão no barzinho e tomam cerveja também não servem. Uhum, bem século XIX. Se você estiver num bar e ele estiver tomando um Campari, a mulher falar pra tomar uma cerveja, ela tá querendo controlar ele, levar e mostrar que é ela que manda, então ele não pode aceitar, ele tem que mostrar pra ela que ele é o homem. Todos esses critérios que esses homens estão usando é só pra esconder uma fragilidade que eles têm. Tanto que o mais conhecido, que a gente chama do calvo do Campari, que é o Thiago Schultz, ele tá preso por violência doméstica. Então, esse discurso, ele é para esconder a fraqueza dessas pessoas e a violência que essas pessoas carregam. É porque nesse perfil que eles falam, ele pode ser violento, né? Nesse Ele perfil. está sendo violento, na verdade. E ele Então, está sendo visto e ouvido por como outros se iguais isso a ele. fosse normal, como ele está normalizando a violência, normalizando que a mulher não pode ter autonomia, que a mulher não pode trabalhar, que a mulher, né, E você sabe que a mulher, quando ela fica nesse perfil, ela fica mais vulnerável. muito vulnerável, porque ela vai ficar sozinha, porque não pode ter muitos amigos, ela vai ficar sem dinheiro, e daí sem dinheiro tudo fica mais complicado, né? E ela vai ficar sem identidade, porque é ele que tá ditando. E eles estão fazendo esses testes com as mulheres por aí para ver se pode se relacionar ou não. E tem muita gente seguindo esse movimento. Então, até nessa rede social, nesse mês da mulher, a pauta era para criminalizar a misoginia, né? Que é um ódio, vamos dizer assim, ódio. para as mulheres que não ficam na caixinha que eles esperam, né? E para também esse conteúdo Red Pill também ser criminalizado. Então, a campanha era: entre no perfil desses caras e deixe de seguir os seus amigos que seguem eles. Uhum. Pra gente parar de dar palco para esse público. É, porque hoje, no momento, é a única coisa que a gente pode fazer, é parar de dar palco, né? Porque não tem ainda nada regulamentado, nada que pode ser Não feito. tem. E daí, assim, é parar mesmo. Muita gente estava repostando e tudo. Quando eu reposto, mesmo que eu reposto falando mal, Uhum. tem Você alguém que dá pode voz. ouvir e concordar, e eu dei voz para ele. E Então, não é nem isso, eu trabalho com isso, e quando você põe ali, manda para alguém, mesmo que seja pelo direct, você tá, o Instagram tá entendendo que aquilo é um relevante. conteúdo relevante, é um conteúdo bacana, então ele começa a distribuir mais aquilo, né? Então ele começa a entregar para mais pessoas, então isso vai Dá criando, voz, vai dando mais voz ainda para. Às vezes eu tenho vontade, por exemplo, eu vejo uma coisa horrorosa e eu quero passar para alguém, mostrar para o meu marido alguma coisa assim, mandar, eu falar, não vou dar palco para isso, não mando, né? Depois eu mostro no meu celular o que eu Rede, vi. né? E- Escrever, e você não pode falar isso também, é comentário, também é relevante. gera o engajamento que Gera eles engajamento, falam, Isso né? que E eles daí querem, a polêmica. E quanto à educação para os meninos não terem isso em casa, é conversar, diálogo dentro de casa, é pegar, mostrar esse conteúdo e falar: ó, isso não é a mulher que existe. Essa mulher não é sua mãe, porque eu não sou assim. Uhum. Olha, eu posso preencher tal requisito, mas o outro não. E a gente é diversa e as mulheres são diversas. Né? Vai, se relacione, se apaixone por alguém que tenha qualidades que você admira. E não esses critérios de padrões que não fazem sentido. E a gente dialogar com os nossos dentro de casa. E eu acho que o principal, quando a gente fala da questão da mulher, é a gente começar a trabalhar a autoestima feminina das nossas meninas. Uhum. Porque o padrão que a gente tem de sociedade, a gente tem um corpo que é o modelo. A gente tem. Tem até a tal da mulher troféu, né? Que é a mulher feita para servir o homem, bonita, sempre ali à disposição, né? E a gente se cobra disso. Então, eu sempre quero ter o corpo da modelo, eu sempre quero ver lugares que estão na moda para eu viajar, eu sempre quero. E a gente vive essa insatisfação muito grande e se perde muitas vezes no meio disso. Então, Uhum. quando a gente trabalha com as nossas meninas, quem elas são, quem você é, o que você gosta, quem você confia,
né? O que te faz feliz? Que lugares você gosta de ir? Isso faz diferença, porque quando vem um homem agressor que tenta invadir esse espaço e ela conhece esse espaço muito bem, Uhum. ela não vai deixar ele entrar. E eu acho que que até era a próxima pergunta que eu ia fazer para você, a questão de a mulher entender a força que ela tem, né? Desde cedo, né? Entender a força que tem e ter independência. Então, eu acho, por exemplo, educação financeira, né? Estudo, enfim, algo que ela possa. Porque muitas vezes a mulher ela fica em casa para proteger um filho, para o filho ter um lar, porque ela não vai ter condição de trabalhar, sustentar, o cuidar do filho. Muitas vezes ela não tem outra rede de apoio para fazer isso com ela, né? Eu vou sair para trabalhar, mas minha mãe vai ficar com a criança. Então ela fica em casa, né? Muitas vezes apanha, muitas vezes continua ali por conta disso. Então, claro, como a gente falou, a classe social não quer dizer muita coisa, mas já ajuda, né? Se a mulher tiver consciência daquilo que ela sabe, ela ter uma profissão, ela ter uma educação financeira, ela ter o dinheiro dela, ser independente, isso ajuda, não ajuda? Ajuda. E assim, na minha fala, eu vou até fazer uma correção. Não, quando eu digo que a mulher saber tudo, não é culpando a mulher pela violência sofrida. A mulher nunca tem a culpa disso. Uhum. Mas existem alguns sinais que a gente pode perceber para evitar. Isso também não garante muita coisa, porque hoje em dia tem o homem lá que matou a mulher porque ela falou não, né? Então a gente não está segura em lugar nenhum. Sim. Mas isso diminui um pouco a gente permitir sofrer tanta violência e permitir no sentido de se olhar, porque a violência vai do outro e o outro que faz, né? Mas é muito complexa essa questão da violência e a autonomia financeira, ela ajuda para todo mundo, Sim. né? Se a gente tivesse duas matérias fundamentais, eu acho, que é a inteligência emocional para a Uhum. gente lidar com as coisas e a educação financeira, para a gente. Muita coisa ia ser diferente, porque Com certeza. a gente ia saber lidar com as nossas frustrações e com as nossas dificuldades sem violência. E o nosso dinheiro também. A gente não ia estar vivendo o que a gente vive de tigrinho e de coisas assim, que tá levando um monte de gente ao suicídio. Sim. Então, eu acho importante. Mas não reduza isso que a mulher precisa. Uhum. Porque muitas têm condição financeira e a dependência que faz ela ficar é outra. Às vezes a gente verbaliza que é o dinheiro porque é mais fácil para o outro atender sem te julgar. Porque como que eu vou falar uma frase que você falou lá no começo? Eu amo. Uhum. As outras pessoas não entendem como que ela pode amar alguém que faz violência, mas ela ama. Do jeito dela, num sentimento Ou pode até confuso, ser uma prisão emocional ali que foi É, criado um elo mas é o que ela esquisito, mas é acredita. o que ela tá vivendo, né? Então, assim, eu acho que são dois pontos que a gente precisava pensar em fortalecer na nossa sociedade. Tá. E assim, nós estamos terminando aqui com o tempo, né? Nós temos uns minutinhos para a gente finalizar. Eu queria que você falasse sobre os números que a mulher pode entrar em contato ou que alguém possa entrar em contato também para denunciar. Para Bom, ficar bem claro bem para todo claro, mundo que tá. está ouvindo a gente. Se você tá sofrendo violência na hora, Ali aqui, ó, também. ou se. Vou começar. Se você tá sofrendo a violência na hora, procure entrar no banheiro, um lugar seguro, e ligue 153 da Guarda Municipal e 190 da Polícia Militar. Liga para os dois para a primeira viatura chegar e dar o suporte, dar o socorro. Se você tá ouvindo seu vizinho brigando e tendo violência, são os mesmos números, 153 e 190, e pode ser anônimo, tá? Agora, se tem aquele caso que eu falei que a gente tá suspeitando, a gente viu que a mulher mudou, ou eu ainda tô meio na dúvida, eu acho que ele tá me cortando, me podando muito, mas vai que eu tô louca, exagerando, alguma coisa assim, você pode ligar 180, tirar suas dúvidas e, se for no caso de uma amiga, fazer uma denúncia anônima, tá bom? E tem todos os serviços da rede também que podem ser procurados. Se você tem um atendimento no postinho de saúde, vai lá no postinho de saúde conversar e ver o que pode ser feito. Nos centros de referência da assistência social, os CRAS, que tem 6 em Limeira, centros comunitários, vocês vão lá, pede para um atendimento com alguém técnico e conta a situação para quem você confia, para quem você tem vínculo, para ser direcionado na rede, para garantir que você não passe
Por isso. por isso. E não vai dar tempo da gente falar, mas assim, lá no site da Rede Alzatan tem muita informação sobre o botão de pânico, Lia, várias coisas ali, não tem? Tem, agora tá com a Lia, né, que é também para informação, 156, pode Uhum. pegar lá, tem um monte de QR Code. Ali é a inteligência artificial Inteligência da artificial, Prefeitura de é. Limeira. Acho Ela que é a pra maioria das pessoas informação. Tem o sabe. número aqui, você quer que eu falo? Pode falar. Porque aí a pessoa baixa, coloca no WhatsApp esse número, porque na hora, às vezes, do nervoso, Não que está acha. acontecendo alguma coisa, sim. dá um branco, a pessoa não sabe para Não onde sabe o que ligar, é. né? Então, é só tudo que ela perguntar para a Lia em relação a isso, ela vai A cidade, responder. né? Tudo Exatamente. De Limeira, de Isso, Limeira. né? De é. Limeira, Cidade de daqui de Limeira. Limeira. É 19 984 16 0156. Então, para toda mulher, né, que está passando por isso, ou que tem uma filha, já quer deixar a filha, Sim. vai sair, vai passear, tem um namorado, já deixa Ela no escreve lá, que telefone. número que eu ligo para chamar a Sim. polícia? A Lia diz, Qualquer. né? Ela é Ela informativo, né? Porque Uhum. às vezes no nervoso você confunde, você fala, ai meu Deus, é 192, 190, 190. Sim. Sim, Então daí ela verdade. te traz a informação. E a gente, rapidinho do botão do pânico, a gente tem como estado de São Paulo o botão do pânico do estado, que é um aplicativo de celular, né? Que toda mulher que tem medida protetiva pode instalar e daí chama a PM, a Polícia Militar. E nós temos o botão do pânico municipal, que dá um dispositivo externo, né? Que também chama a Guarda Municipal daí, que é um 53. Né, ela já chama automático, tem o georreferenciamento, tudo para um atendimento mais rápido. Então, as mulheres de Limeira contam com os 2 tipos de botão. Tá certo. Então, eu gostaria de falar aqui, finalizando já o nosso podcast de hoje, que ele vai ao ar, ele vai para o YouTube na quarta-feira, dia 25, às 19 horas. Então, sobe lá, entra no canal, se inscreve, curte, comenta, porque é muito importante a gente passar essa informação para frente, muito importante que mais mulheres, mais homens e mulheres, né? Porque o homem também não precisa ficar calado, né? Se encontrar com alguém numa situação dessa. Então, é muito importante que toda a sociedade saiba como poder ajudar, como sair dessa situação. Então, eu queria agradecer a Marina por estar aqui com a gente, a Solange também, foi muito bom ouvir vocês falarem o depoimento de vocês, né? Queria também agradecer aos nossos apoiadores, né, que viabilizaram a produção do podcast, que é, mais uma vez, a PSN Gestão Empresarial, a PrevSeg Limeira e aqui o Estúdios House, aqui também onde nós estamos hoje, nesse estúdio maravilhoso aqui, que pôde nos viabilizar essa possibilidade. Tá bom? E faz convite para a caminhada para acabar. A gente, o GT Mulheres, né, do Compromisso com Limeira, quer convidar vocês a todos aí na Caminhada Cidadã, que é no dia 25 de abril. E no site do Compromisso com Limeira e no Instagram, que é o @comlimeira, você pode ter todas as informações de como vai ser essa caminhada, que é uma caminhada simbólica, né, de você trazer a transparência para Limeira. A gente vai, junta todo um grupo e faz a limpeza das ruas em torno de uma escola pública que a gente faz a parceria. E é um momento bem importante, assim, de comunhão com a sociedade, né? E todos É isso aí, eu agradeço mais uma vez vocês, muito obrigada, e que a gente consiga atingir o nosso objetivo de informar mais mulheres. Sim. Obrigada e Obrigada. boa noite para Obrigada a vocês. vocês.